Boa tarde, é a Hora de Ponta na Rádio Clube da Feira em 104.7 nesta segunda-feira, hoje dia 30 de maio. Como lhe disse há instantes atrás, vamos falar com o agrupamento de escolas António Alves Amorim de Lourosa. Vamos conhecer este estabelecimento de ensino por dentro. Vamos, por isso mesmo, falar com a diretora do agrupamento, a doutora Mónica Almeida, também a diretora da EBJI de Fonseca, doutora Mónica Almeida, e não é a mesma, garanto. Também para falar da Associação de Pais, connosco, o Rui Pinto e a Aida Cardoso. Obrigado a todos por terem aceito o nosso convite e estarem aqui a falar do vosso agrupamento. Começo naturalmente pela diretora, perguntando-lhe, doutora, como é que está o agrupamento nesta altura em termos de alunos, em termos de oferta que tem para os mesmos, também em termos de atividades que vamos conhecer daqui a pouco mais ao detalhe, mas para já numa primeira abordagem, que avaliação é que faz desta escola, uma vez que também não é diretora do agrupamento há muito tempo, não é? Não, boa tarde. Sou diretora a partir do dia 30 de agosto de 2015, tomei posse. A nossa escola é constituída por um número reduzido de alunos para o qual ainda tem capacidade. É uma escola que se relaciona-se muito bem com a comunidade envolvente, é a única EB23 da cidade, é constituída por 7 escolas do primeiro ciclo. Uma delas está aqui comigo, a escola de EBJI de Fonseca. É uma escola pequena, em que os pais estão muito relacionados com os seus docentes e sua comunidade e se envolvem em todas as atividades. Estamos a falar em quantos alunos no universo do agrupamento? Neste momento, na EB23, temos cerca de 400 alunos. 20 turmas. É um número desejável? Há capacidade para mais? Como é que é? Não, é um número que a tendência é aumentá-lo, como é óbvio, não é? Nós temos carência ao nível dos alunos do 5º ano, os alunos do 4º ano têm-nos fugido, portanto nós queremos é captar esses alunos para a nossa escola. Acha que a partir do próximo ano letivo vão começar a ter mais alunos, até pelo momento que se vive em termos de educação? Sim, antes de... Está-me a querer falar dos contratos de associação com, sim, claro, com, que é a questão dominante. Com o corte dos contratos de associação com o ensino privado. Nós, na EB23, fizemos um projeto de transição para os alunos do 4º para o 5º e do pré-escolar para o 1º ano, e já nessa altura, antes de sabermos destas mudanças a nível de Ministério, havia já... Portanto, sinais de que íamos ter mais alunos do que no ano anterior. Portanto, os pais começaram a acreditar no nosso projeto e já havia a vontade de os inscrever na nossa escola. Mas com o desenrolar, naturalmente, de todo este processo relativamente aos contratos de associação, e ao que parece, até das notícias de hoje, o Governo vai manter-se intransigente com aquilo que decidiu, esse aumento será notório também, digo eu. Sim, será notório, porque se os alunos deixarem de ter contrato de associação com o ensino privado, a escola pública que lhes é mais próxima, neste caso a nossa, é normal que eles se matriculem lá. E há condições na escola para os acolher em termos de resposta pedagógica? Sim, resposta pedagógica sim, somos constituídos por um grupo de professores do quadro, portanto são quase, na sua esmagadora maioria, professores do quadro de agrupamento, com bastante experiência nessa área. Há pouco disse-me que são uma escola pequena. Isso traz vantagens? Sim, traz vantagens a nível de relacionamento entre professores, alunos, direção, funcionários. Portanto, os funcionários também são da cidade de Lourosa, alguns das localidades vizinhas. Muitas conhecem as suas famílias, conhecem porque vivem naquele meio, não é? Frequentam a mesma igreja, os mesmos espaços recreativos, e é normal que as pessoas se conheçam e que estejam mais próximas umas das outras. Portanto, os nossos alunos são conhecidos pelo nome, é isso que eu costumo dizer. E é importante, e vai de encontro àquilo que vocês têm delineado em termos de projeto de escola, que é precisamente a envolvência com a comunidade. Sim,
Estamos cada vez mais envolvidos com a comunidade. As nossas associações de pais têm-se mostrado sempre prontas a ajudarem-nos, participam no nosso plano anual de atividades, são parte integrante dela. Ainda no dia 3, portanto na próxima semana, dia 3 de junho, vamos assinalar o dia do agrupamento e estarão presentes todas as associações de pais. Uma ou outra não vai estar presente porque, ao mesmo tempo, têm atividades que vão colidir com esse dia. Portanto, vamos ter um dia em grande, de manhã até à noite. Já agora aproveitávamos, que era uma das questões que tinha para lhe fazer, e uma vez que está a falar bem a talho de foice, o que é que vamos ter nesse dia para assinalar o dia do agrupamento? Portanto, vamos ter as várias atividades que se desenvolvem em cada escola do primeiro ciclo. Vamos ter também atividades que se desenvolvem na nossa EB23. Vamos ter números com professores. Vamos ter números... Aliás, as professoras participam em tudo o que há quando são chamadas. Participamos no corta-mato escolar. Portanto, funcionários. Também vai haver um número com os funcionários. E é isso, a participação de todos e dos pais também. As associações vão participar a nível dos serviços de comes e bebes. Quando fala-se em envolvimento dos professores e em participar, concretamente em quê? Em que projetos? Está a falar-me de cultura, está a falar de desporto? Que tipo de participação é essa da comunidade docente, neste caso? Portanto, os professores participam em todas as atividades, mesmo as desportivas, não só para os professores de desporto. Lembro-me, por exemplo, do corta-mato escolar, que este ano na nossa escola envolveu toda uma comunidade. Tivemos que fechar, inclusivamente, os serviços administrativos, porque toda a gente da Secretaria quis ir correr. Os professores também participaram, as funcionárias participaram, as senhoras da cantina fizeram uma pausa na refeição e também foram correr, e os alunos gostam de ver os seus professores a participarem. Porque acham que os professores nem sequer sabem correr. E houve um bom desempenho por parte deles? Tiveram nota positiva? Sim, a diretora teve o primeiro lugar. Teve nota positiva? Sim. Mas corre habitualmente ou foi só ali? Naquela altura ainda corria. Então estava bem preparado. Nessa altura estava. Estava bem preparado. Deixaram-me ganhar. Não acredito muito. Esforçou-se também para isso, provavelmente. Doutora Mónica Almeida, passa a palavra também. Isto para quem não está a ver pode parecer confuso, mas vocês têm exatamente o mesmo nome. O mesmo nome, é verdade. Boa tarde. Boa tarde. Falamos da sua escola, nomeadamente, o que é que está aqui a representar o agrupamento, não é? Estou a representar a Escola Básica JI também de Fonseca. Iniciei minhas funções este ano, sou professora do primeiro e segundo ano. Iniciei também como coordenadora da escola. A nossa escola é uma escola que atualmente tem 2 turmas mistas de primeiro e segundo ano, terceiro e quarto, e uma de pré. Estou aqui porque realmente é uma escola que tem todas as condições e disponibilidade para ter mais alunos, e é isso que nós pretendemos para o próximo ano letivo. O que é que diferencia esta escola por aquilo que tem visto, tem presenciado e tem coordenado, acima de tudo? É uma escola pequena, onde há muita proximidade entre os alunos, os professores, os funcionários. Conhecemos toda a gente, os funcionários já lá estão há imenso tempo, já estiveram com os irmãos dos meninos que lá estão atualmente, conhecem toda a família, todos os problemas, o que nos ajuda imenso muitas vezes na sala de aula. Eu falo por mim e pela colega do terceiro e quarto ano também, que é o primeiro ano que está naquela escola, e muitas vezes basta nós estarmos com uma criança que naquele dia está mais triste por algum motivo e perguntamos ao auxiliar, e por vezes, ou a maior parte das vezes, ela sabe o que se passou. E está porque aconteceu isto, aconteceu aquilo, conhece a família. E isso é muito bom para nós, porque assim podemos ajudar. Hoje em dia as escolas têm que ter essa preocupação. Eu digo a sociedade em geral, em qualquer atividade, mas as escolas aqui, que é o pilar, a base, não é, da educação, além dessa vertente educativa, ter essa vertente social também. Tem aqui um papel determinante, não é? Sim, principalmente no ciclo em que leciono, do primeiro à quarta, digamos de 6 aos 10 anos, são crianças que vivem muitos problemas em casa. Muitas vezes os pais nem têm a noção de que a criança está a prestar atenção ao que está a acontecer. Mas nós, depois de um fim de semana que tem acontecido várias coisas, nós, na segunda-feira, quando estamos a conversar com a criança, se correu bem o fim de semana, notamos perfeitamente se realmente o fim de semana foi bom, se foi mau, o
que é que se terá passado, e mesmo no rendimento dele. Porque ao iniciar um trabalho notamos que muitas vezes está com a cabeça, dizemos nós, na lua. Porquê? Até uma criança tão aplicada e naquele dia não está. Alguma coisa se passou. Isso só é possível devido àquilo que disse atrás, de ser uma escola pequena e possibilitar que o professor possa desempenhar, digamos assim, vários papéis, não é? É assim, todas as escolas têm essa função. Mas às vezes não é fácil fazê-lo, não é? Principalmente. Primeiro por vocação, depois por disponibilidade, não é? Acredito que sim, mas neste ciclo de ensino eu acho que é essencial, porque as crianças necessitam muito de nós e nós somos quase a mãe, o pai, o psicólogo, todos para eles. Tanto que, se calhar, digo eu, ainda se lembra da primeira professora do primeiro ciclo. Se calhar ainda se lembra da sua. Lembro completamente. Enquanto que todas as outras professoras passaram, não é? Sim, uma ou outra pode ter ficado na memória, mas mais a do primeiro ciclo. Claro. Nós passamos imenso tempo com eles. E então eu acho que eles necessitam de nós, não só como professora, para estar a ensinar, a educar, porque isso os pais também o podem fazer, mas necessitam de nós também como uma amiga. Em termos de atividades, o que é que desenvolvem ao longo do ano que vos diferencia também de outras escolas? Porque aqui tem que haver sempre o tal fator de criatividade que hoje em dia se fala muito, de inovação. A escola também tem que estar na vanguarda, digamos assim, para que os alunos se sintam motivados, não é? Não só para o estudo, mas também para as atividades. O que é que vos diferencia concretamente? É verdade, é assim, nós temos programas muito rigorosos que têm que ser aplicados ao longo do ano e muitas vezes até não temos tempo para fazer todas as outras coisas que gostaríamos de fazer. Mas nesta escola, e com a ajuda da Associação de Pais, que tem sido fundamental, conseguimos realizar várias atividades ao longo do ano, muitas mesmo, e todas elas com a colaboração não só da Associação, mas todos os pais, comunidade e todas as entidades que até têm envolventes à escola. Por exemplo, a Casa Ozanam, que participou connosco no Magusto, participou connosco nas Janeiras, até mesmo o Continente, que nos ofereceu um lanche também, nós fomos todos lá e oferecemos um lanche. Toda a envolvência da comunidade é muito boa. Muito bem, eu já vou ouvir também os representantes da Associação de Pais que estão aqui comigo, o Rui Pinto e também a Aida Cardoso. Obrigado a ambos também por estarem cá. Começo pela Aida, seguindo o circuito que estou aqui a fazer. E primeiro as senhoras, não é, Rui? Claro, concordo plenamente. Tem que ser assim, senão depois lá em casa, não é? É complicado. Aida, boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo é que faz parte da Associação de Pais? Faço parte da Associação de Pais há 2 anos. O que é que a motivou? Motivou porque, confesso, havia uma associação de pais anterior, o meu filho já anda lá desde a pré, neste momento está no 2º ano, e a motivação foi porque deixou de haver associação de pais e achamos fundamental que haja uma associação de pais para conseguir esta inter-relação com os docentes e com a escola, porque consegue-se um melhor apoio e uma melhor estrutura, tanto emocional como física, para os alunos. Em conjunto conseguimos trabalhar em função deles. E foi isso que me motivou a entrar para a Associação de Pais. E como se costuma dizer, quando se entra depois custa a sair, eu acho que vai um bocadinho por aí, não é? Apesar do trabalho que dá, mas é gratificante, porque, como foi mencionado pelas professoras, apesar de ser uma escola pequena, as pessoas às vezes podem achar isso como um ponto negativo, não é? Porque as escolas grandes hoje em dia todas têm uma estrutura física muito boa, se calhar comparada com aquela poderão ter melhores, é verdade, mas a nossa estrutura física também é boa e tem o que as outras não têm, não é porque as pessoas não gostassem que tivesse e não façam por isso, mas torna-se muito mais difícil quando o número de alunos é muito maior. Isto, hoje em dia todos nós sabemos que quem vive em apartamentos, por exemplo, quase que não conhece o vizinho, não é? E nesta escola, o facto de ser pequena, conhece toda a gente, conhece os pais. Eu, como mãe, conheço os pais dos amigos dos meus filhos, que eu tenho os 2 filhos lá na escola, e tudo isso se torna mais fácil e é mais fácil também ajudar os alunos, como ambas as professoras Mónicas falaram, não é? O facto de conhecer se tem um problema em casa, consegue-se depois também que na escola as coisas corram da melhor forma. E só para mim tem mais vantagens em a escola ser pequena do que a escola ser grande, que as pessoas por vezes falam, mas tem turmas mistas, isso pode ser uma dificuldade. Não vejo dificuldade, meu filho está numa turma mista e tem aprendido muito bem, e acho que isso às vezes também pode trazer vantagens,
porque o facto de ele entrou para o primeiro ano e tinha uma turma do quarto ano com ele. Há uma diferença muito grande, podem dizer que sim. Ele aprendeu igualmente bem e às vezes pode ser uma motivação, porque vê os grandes a fazerem determinadas coisas e isso pode também levá-lo a dizer: eu também quero saber fazer aquilo. Mais vantagens, o facto de ser uma escola ali, sabemos que os pais cada vez têm menos tempo, infelizmente, não é porque não queiram, mas por questões laborais têm menos tempo para estar com os filhos e têm que sair de casa muito cedo. Se fosse noutra escola, se calhar teria que o deixar no ATL ou noutra coisa qualquer. O facto de ser ali, ter os avós ali ao lado, porque a grande vantagem é que muitos dos avós vivem à porta e levam os filhos a pé. E se assim não fosse, se tivermos, muitos de nós, se tivermos que mudar de escola, se um dia isso tivesse que acontecer, ia ser difícil, porque não teríamos a quem deixar os filhos para os levar à escola àquela hora. Por isso é vantagens, mais vantagens do que os pontos negativos. Em termos de trabalho específico da Associação de Pais, que trabalho é que vocês desempenham em articulação com a escola, por exemplo? É assim, nós tentamos ajudar no tudo o que for possível. Sempre que nos pedem ajuda, nunca dizemos que não, pelo menos dizemos vamos tentar. E tentamos, nem que seja de outra forma, e tentar contornar pelos meios que nós temos. Nas atividades lúdicas, sobretudo, nós quase sempre que estamos lá e tentamos entrar em parceria. Algumas atividades que nós, Associação de Pais, às vezes também queremos fazer extra programa curricular, que falamos com o corpo docente e também estão sempre abertos para nos ajudar nesse sentido. Fazer as festas, participamos nas festas de final de ano, tem o programa as professoras fazem, nós acrescentamos muitas outras coisas, fazemos caminhada, fizemos ainda há bem pouco tempo uma caminhada com aula de zumba, isto para tentar mesmo ainda criar maior proximidade entre os pais e entre os alunos, e criam-se, as pessoas cada vez se conhecem melhor. Nos passeios da escola tentamos colaborar sempre, porque infelizmente em todos os lados há crianças umas mais necessitadas que outras, não é? E mesmo não sendo necessitadas, todos nós hoje em dia, quanto mais ajudas económicas tivermos, melhor também, e a Associação de Pais também ajuda um bocadinho nesse sentido, de proporcionar alguns passeios e outras atividades que, se não fosse assim, não era possível. Vou ouvir também o Rui agora, chegou a vez, Rui, boa tarde. Boa tarde. Os últimos são os primeiros também, não é? Às vezes. Rui, tudo isto é muito importante, como disse a Aida, mas é preciso naturalmente um grande esforço, presumo, da vossa parte, até porque não será fácil motivar todos os pais, tal como vocês estão motivados, para se concretizarem todas estas atividades, não é? Sim, não é fácil. Assim, eu não sou, acho que posso dizer isto, sou o Presidente da Assembleia. Mas vim aqui mais para testemunhar o trabalho. É a pessoa responsável, sabe? Se fechar a associação, fica com ela nas mãos e depois tem que arranjar nova direção, não é? É a pessoa mais importante. Isso já aconteceu lá. Pois? Isso já aconteceu lá. Como a Aida falou, houve um período que teve sem associação. E eu é que teve que descalçar a bota. Claro, por isso é que lhe deram essa tarefa, está a ver? Esta associação tem 2 anos, como a Aida disse, mas eu já estou lá como presidente há muitos. Já perdeu a conta? Mas eu penso que já será a terceira associação de pais. E digo de passagem que é a melhor das 3, não desfazendo das outras. Claro. É a que tem mais empenho, mais dinâmica com a escola. Eu acho que tudo foi dito. Não, mas a dificuldade que existe em congregar todos os pais e pô-los assim, a comungar do vosso projeto e do vosso interesse. A situação do fato da proximidade. Vamos conhecer uns aos outros e depois a maior parte dos pais tem interesse em ter o melhor para os filhos, e isso facilita um bocado a interligação entre todos, porque estamos todos ali por uma causa. Claro que há sempre, no meio disto tudo, há um pai que difere disto ou daquilo, mas nós tentamos sempre levar o barco a bom porto. Também me enganei. Basicamente, acho que foi tudo dito. Por exemplo, quero salientar que a professora Mónica diz que faz o papel de mãe, de pai, e eu muitas das vezes tenho a oportunidade, como o meu horário permite, passo lá à escola na hora do almoço e vejo lá o carro dela, o que significa que ela está atenta à alimentação das crianças. O meu filho, que está também na segunda classe juntamente com o da Aida, mesmo em casa, obriga-me a ter umas regras de alimentação
em condições, porque veio com essa disciplina da escola. Mas isso já vem sendo um trabalho que vem sido também da pré. E ele, de manhã, tem que levar uma peça de fruta no lanche, tem que levar um iogurte, o pai mete um iogurte porque eu tenho o leite à tarde, mas não sai de casa sem levar a peça de fruta. Isso é bom, porque ajuda também os pais Sim, a fazerem uma alimentação correta, não é? Pelo menos dá-lhe boas dicas para isso, não é? Não quer sumos, porque na escola ensinaram que a água que faz melhor com os sumos, não quer sumos. É assim... Deixa-me só interromper, dizer sim, pode declarar uma conversa. Que, por exemplo, isso é algo comum às Mónicas Almeidas desta escola, porque enquanto que a professora Mónica Almeida em Fonte Seca controla a cantina e incute nos miúdos estas regras de saber comer, a diretora Mónica Almeida está na cantina na EB23 a controlar o que comem, porque haviam miúdos que não comiam sopa e também não tinham por hábito comer a fruta, e neste momento eles sabem que está lá a diretora e têm que comer tudo o que está no tabuleiro. É claro que às vezes facilito quando a comida não me agrada, porque eu todos os dias como lá e a comida é agradável. Há determinados pratos que os miúdos gostam mais do que outros, e aí eu facilito, mas têm que comer sempre o que está lá no tabuleiro. Eu tenho por hábito, realmente, já vem das outras escolas, mas é uma coisa minha, por hábito controlar um pouco a cantina, porque acho que todas as crianças devem ter uma alimentação saudável, e isso deve começar realmente, não é começar, mas dar uma continuidade, ou muitas vezes até aquelas crianças que não têm essa alimentação tão boa em casa. O problema está aí, muitas vezes não é na escola, é em casa o problema, não é? E então tentamos realmente que na escola corrijam um bocadinho, e até cheguem a casa e até digam, tem que levar a peça da fruta. Claro, exato. Pronto, e as crianças sentem que eu chego lá, vou à cantina com eles e pego numa colher e vou provar a sopa, e eles veem-me fazer isso, e a provar o arroz, eu todos os dias sei o que é a comida, e eles têm consciência que eu digo, a comida está boa, vamos comer. A professora come, nós também vamos comer. Eu acho que é mais uma motivação para eles comerem. E isso é fundamental hoje em dia, até porque nós todos os dias, não direi que somos bombardeados, mas ouvimos constantemente dizer que tem aumentado exponencialmente a obesidade, particularmente em idade infantil. E isso cabe também à escola, não à vossa, à escola em geral, não é? Ter essa atenção, pelo menos criar bons hábitos nas crianças, porque é da base que se deve começar, não é? O trabalho, embora, como eu disse atrás, depois chegarem a casa e os pais não ajudarem, nada feito, não é? E também, infelizmente, temos a tendência cada vez mais para diabetes infantil. Já existem muitas crianças precisamente por essa ingestão de sumos, refrigerantes e de outras comidas bombásticas, não é? Que eles têm ali à mão de semear, e muitos até já levam de casa aquilo, não é? Exatamente. Mas o balanço, por isso é que eu digo que tem que ser também um trabalho de casa, não é? O balanço geral até é positivo, porque os pais depois acabam por nos agradecer. Já tive algumas mães a agradecer o facto de, por exemplo, o filho comer sopa neste porque momento. Em casa provavelmente não ouviam, mas na escola ouvem, não é? Ouvem, e pronto, no início foi uma obrigação, neste momento é algo que é uma prática comum. E eles levarem no tabuleiro a sopa e um hábito, o prato e a fruta. Sim. Muito bem. Para se fazer tudo isto, para se ter tempo, para se conseguir naturalmente ter esta amplitude em termos de escola, é necessário um corpo docente abrangente, mas também disponível para que, tal como a doutora Mónica, consiga estar muito perto dos alunos, não só na questão da alimentação, mas todas as outras tarefas, e fazer um trabalho muito mais apurado, não é? Sim. Eu, por exemplo, sou a primeira a chegar à escola, da direção, sou a primeira a chegar, para controlar também as entradas. Os alunos entram às 8h15 e havia muito o hábito de chegarem depois desse horário. A partir das 8h25 o portão é fechado. À terceira falta daquele miúdo dentro do horário é-me comunicado e eu comunico com o encarregado de educação. Portanto, eu estou lá, sou a primeira a chegar, a minha hora de almoço é com os alunos da EB23 e não sou a última a sair, mas por vezes sou também a última a sair. Doutora, essas regras no meu tempo de escola eram terríveis, porque eu chegava sempre depois do segundo toque. Não sei se ainda existe o segundo toque, existe agora? Não, o segundo não.
Não? Há uma tolerância, mas essa tolerância é 10 minutos ao primeiro tempo da manhã. Sim, havia a tolerância, mas depois tocava novamente e quem não chegasse até àquela hora já não tinha justificação de falta, só que, pronto, não fechavam o portão e eu tinha sempre a entrada reservada. Com essas restrições era mais complicado. Ainda bem que só puseram essas regras agora. São outros tempos. Era só no período da manhã também. Isso também antigamente, no nosso tempo, nós íamos de transporte público. A maior parte de nós, por acaso ou ia a a pé, pé. eu por acaso ia a pé, mas fazia de conta que ia transporte público, que era a justificação que eu tinha para chegar atrasado. Agora posso dizer isto à vontade. Não, na nossa escola isso não se verifica. Os pais são muito cumpridores, os horários são todos muito cumpridos. 9 menos 10, por norma, estamos todas, tanto as professoras como as crianças, estão todos na escola. Tem que haver disciplina, não é? E bons Sim, hábitos. e eu penso que também os pais, conhecendo as regras, e também tenho nos meninos que devem realmente cumpri-las. Há uma envolvência grande também e preocupação vossa sempre por inserir a comunidade. Aqui já falamos da Associação de Pais, mas não só. Já falamos também de algumas associações, das parcerias que se vão estabelecendo. Este intercâmbio é fundamental para a escola também, até porque estamos a falar de projetos, às vezes, também das instituições que facilitam a integração delas mesmas, porque estamos a falar de pessoas com alguns problemas e que é importante este contacto e estas parcerias para eles saírem também do seu gueto. Esta é uma preocupação hoje em dia também cada vez maior das parcerias que são estabelecidas. Mas eu acho que a escola hoje em dia não é só a escola que está dentro de 4 paredes. A escola é tudo que está para fora. As parcerias que se fazem com os bombeiros, com o centro social, com as juntas de freguesia, que o nosso agrupamento faz parte, com as associações de pais. Portanto, todos juntos somos muito mais fortes, não é? E hoje em dia a escola não pode viver sem estas parcerias. E tem assistido por parte dessas instituições que vocês têm contactado abertura total para fazerem esta conjugação de trabalhos, de dinâmicas, de atividades? Sim, estão sempre dispostos a ajudar-nos no que for preciso. Eu, por exemplo, falo da Casa Ozanam porque na escola da Fonte Seca é pertíssimo, nós vamos a pé à Casa Ozanam. E assim, eu quando entrei em setembro para esta escola, logo no início do ano, quando falei com a Associação de Pais, porque não tinha conhecimento disso, comentaram logo comigo e disseram que geralmente o Magusto era feito com a Casa Ozanam. E pronto, ok, vamos contactar, mas entretanto a Casa Ozanam contactou a escola porque sabia que tinha uma nova coordenadora. E então, porque a coordenadora anterior já estava lá, eu acho que há cerca de 20 anos, se não era, é quase. E então eles contactaram realmente a dizer que gostariam muito que nós continuássemos a participar com eles no Magusto, nas janeiras, e assim o fizemos. E os meninos estão muito habituados, conhecem já a Casa Ozanam, é uma casa que tem lar e que tem crianças com necessidades educativas especiais, e os meninos sentem-se totalmente integrados com eles. Por isso é que eu falei nessa importância também para as instituições, não só para a escola. Há aqui benefícios de parte a parte, não é? Há muitos benefícios. As crianças não sentem que os outros são diferentes deles. São iguais. E brincam. É a questão de integração, não é? E há situações que algumas crianças não conseguem fazer, mas eles percebem perfeitamente e fazem outras, totalmente diferentes. E é muito bom para as crianças realmente conhecerem a diferença e estarem em contacto com elas no dia-a-dia. É preciso estimulá-los, não é? Exatamente. E criar hábitos. Aida, este trabalho que aqui falamos requer-se naturalmente muita disponibilidade do encarregado de educação. Como disse há momentos, não é fácil às vezes conseguir articular isto tudo porque tem a atividade profissional, tem os filhos, tem a família e depois ainda tem que ter tempo também para a escola, não é? Isto não é fácil, verdade, não é? Não, por vezes não é fácil e nós, como membros da associação, também não somos muitos, mas também se costuma dizer mais vale poucos e bons do que... Uma escola é pequena, fica tudo em dimensão mais pequena. Somos 7 apenas na Associação de Pais e para determinadas atividades torna-se difícil e é um trabalho sobrecarregado para nós. Eu dou o exemplo, nós costumamos participar também no evento da festa de São João de Vera, da elevação de São João de Vera da vila, e participamos com uma tasquinha de restauração. E 7 elementos a trabalhar os 3 dias, de manhã à noite, por vezes não se torna fácil. E deixo já aqui aberto em rádio para os outros pais nos virem ajudar este ano, que vamos novamente participar, e os pais que estiverem disponíveis dessa escola, nós vamos dirigir esse pedido diretamente para nos
para nos vir substituir, intercalar, porque o dia inteiro torna-se um bocado doloroso e penante estar lá, mas pronto, mas depois também torna-se agradável porque as crianças adoram. O conciliar tudo é esforço e querer o melhor para os nossos filhos. É a conclusão que eu chego, não se torna fácil, e indo de encontrar a questão que fez há bocado ao Rui, se alguns pais veem esse trabalho em nós ou não. Eu acho que de início, e posso dizer que quando fui para a associação, não é? Tinha estado uma anterior, teve muito tempo sem associação, pronto, as coisas não andavam tão bem. Se calhar o acreditar logo em nós não é logo de imediato, e se calhar foram na expectativa de será que as coisas vão funcionar bem, não vão. A primeira atividade que fizemos foi uma festa desfolhada no ano passado, e eu acho que os pais aderiram logo muito só para ver como é que a associação de pais ia funcionar. Eu acho que foi mesmo isso. Foi para dar a nota, não é? Mas as coisas felizmente correram bem, e eu acho que os pais cada vez acreditam mais em nós, e isso nota-se porque também disponibilizam-se mais a ajudar-nos, cada vez vemos mais isso, e acho que há um feedback. Quando eles vêm do outro lado que as coisas estão a funcionar bem, também vão ao nosso encontro, e funciona um bocadinho com o corpo docente, que também entrou este ano. Se calhar foi uma expectativa muito grande para os pais todos, receios, o que é normal, não é? Porque outro corpo docente já estava lá há alguns anos, mas tudo começou a funcionar muito bem, porque quando as pessoas realmente trabalham todas para o mesmo lado e as coisas funcionam de forma positiva, vê-se resultados, e ao ver-se resultados, as pessoas começam a acreditar e cada vez mais a ajudar. A colocação do corpo docente em Fonseca foi estratégia. Mas eu acho que correu muito bem. Costuma ser quem muda, Deus ajuda, não é? Eu acho que as coisas funcionaram muito bem. Eu acredito muito nessa máxima que acaba de dizer. Em termos de aprendizagem, doutoras, e agora Mónica, é para as duas, esta relação que existe de proximidade, que no fundo podemos chamar-lhe da segunda família, não é? Que existe na escola, facilita também a aprendizagem e a concentração dos alunos? Mantém-os mais motivados para aprender, que é uma coisa que às vezes não acontece e que dificulta o trabalho do professor, de maneira, não é? Eu não sei se é uma questão de motivação. Eu acho que é mais o conhecer os limites e as dificuldades do aluno, e como agrupamento já recebemos esse feedback do primeiro ciclo desde cedo. Portanto, nós este ano apostamos que a nossa psicóloga deveria fazer um trabalho desde a base. Portanto, ela anda a fazer a recolha de problemas desde a pré-escolar até ao terceiro ciclo. Queríamos que se resolvam esses problemas comportamentais que estão muito relacionados com as dificuldades também da aprendizagem, para que depois esses problemas sejam minimizados no futuro. Portanto, eu acho que não é bem a motivação em si, porque para motivar um aluno hoje em dia é difícil. Porque eles têm tudo à sua volta que facilmente os motiva. Portanto, dar uma aula hoje em dia não é a mesma coisa do que dar uma aula há 20 anos atrás. E o comportamento também não é igual. Nós aí temos que arranjar estratégias cada vez mais inovadoras, e uma dessas estratégias para mim é saber quais são os problemas daquela criança desde cedo, para que esse problema venha a ser minimizado no futuro. É aquilo que me dizia na introdução desta conversa, que é conhecer a criança pelo nome, não é? É, conhecê-los pelo nome. Conhecer do nome, ter lá o fecheiro todo aberto. Às vezes, chateada, não lhes chamo pelo nome. Chamo-lhes pelo sobrenome. Mas isso eles também percebem, não é? Percebem. Doutor, há aqui um problema, pelo menos um constrangimento na escola, que é as melhorias que vocês precisavam em termos físicos, não é? Como é que está esse processo? Já têm respostas por parte do Ministério da Educação para efetuar esses melhoramentos? Sim, os melhoramentos neste momento vamos fazer já uma intervenção a nível dos telhados, que está previsto agora para o encerramento das aulas, porque é preciso mesmo fechar a escola durante uma semana para que sejam removidos os telhados e colocados de novo. Portanto, nós já temos o aval da DGEST, que podemos avançar. Isto é a primeira de outras intervenções que nós vamos precisar. Para a nossa escola, nós não queremos uma obra megalómana, nós queremos uma obra controlada, nós queremos continuar a dar conforto aos nossos alunos, porque embora seja uma escola antiga, é uma escola onde usamos ainda os aquecedores
aqueles aquecedores rudimentares, aqueles que ainda usamos os caseiros em nossas casas, mas os alunos de manhã chegam à sala de aula e as salas estão aquecidas. Têm um conforto, a cadeira e as mesas são antigas, o edifício é antigo, mas eles conseguem estar dentro de uma sala de aula com conforto. Que tipo de intervenção é que vai ser feita, no geral, ou o que é necessário fazer-se? Ora bem, é uma escola com 40 anos, fez 40 anos em 31 de dezembro de 2015. É uma escola que toda ela tem 40 anos, as suas janelas, as suas paredes. Fizemos já alguns melhoramentos a nível das casas de banho, nos lavatórios, mas precisávamos de toda uma obra de reforço, nomeadamente a nível de recreios e uma zona para os miúdos, uma zona de convívio, um polivalente maior para os acolher. Doutora Mónica, ia dizer algo? Eu ia dizer que realmente a nossa escola também está à espera de uma intervenção. Temos boas condições físicas, mas infelizmente as janelas, as portas continuam a ser as antigas, continuam a ser de madeira e o nosso aquecimento ainda é rudimentar também, é a caldeira a lenha, mas não é isso que está a prejudicar. O que está a prejudicar realmente são as janelas que já deixam sair, digamos, o calor que deveria ficar dentro da sala de aula. E também deixam entrar o ar, não é? E deixam entrar o ar é e as nossas inverno, portas até a chuva, infelizmente. Estamos já desde o início do ano a batalhar contra isso, nós, a direção, que é a nossa diretora, já envolvemos também a Câmara, o Presidente da Junta e garantiram-nos que brevemente queriam ser substituídas. Fica-se à espera, não é? Exatamente, com ansiedade. Muito bem, quero agradecer-vos o facto de terem cá vindo, não sei se quer dizer mais alguma coisa, doutora Mónica. Eu convido a comunidade de Santa Maria da Feira, não só os lourosenses, mas também São João de Ver e os de Moselos, a irem à nossa escola no dia 3 de junho, ao dia do nosso agrupamento. Que é já na próxima sexta-feira, não é? Sim, que por acaso Fonseca vai estar com pipocas e algodão doce. Olha que bom, a que horas é? A partir das 18 horas. Das 18 da tarde. Não dá para servir as pipocas um bocadinho antes? Com certeza, já devem estar no início da tarde para servir às crianças. Muito bem, lá estão os meus maus hábitos alimentares, não é? Só naquele dia. O problema é todos os dias. Doutoras Mónicas Almeidas. É mais fácil assim. Também à Aida e ao Rui, obrigado por terem vindo. Felicidades para vocês e para o vosso agrupamento, particularmente, e também por este contributo que deram em conhecer-se melhor a escola por dentro, mas também por fora. O agrupamento de escolas António Alves Amorim, de Lourosa, esteve em destaque nesta edição do Regresso à Casa de hoje, em Hora de Ponta, na Rádio Clube da Feira.